Eu sou o Fred Afanasenko e agora, aí no seu radinho, acompanha comigo um conto de Mário de Andrade, chamado O Peru de Natal, que é bem assim, ó. O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai, acontecida 5 meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos familiarmente felizes, nesse sentido muito abstrato da felicidade. Gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas, nem graves dificuldades econômicas. Mas devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade incapaz, acolchoado no medíocre, sempre nos faltar aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um bom vinho, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Meu pai fora de um bom errado, quase dramático, o puro sangue dos desmancha-prazeres. Morreu, meu pai. Sentimos muito, etc. Quando chegamos nas proximidades do Natal, eu já estava que não podia mais para afastar aquela memória obstruente do morto, que parecia ter sistematizado para sempre a obrigação de uma lembrança dolorosa em cada almoço, em cada gesto mínimo da família. Uma vez que eu sugeri à mamãe a ideia dela ir ver uma fita no cinema, o que resultou foram lágrimas. Onde se viu e no cinema de luto pesado, a dor já estava sendo cultivada pelas aparências. E eu, que sempre gostara apenas regularmente de meu pai, mais por instinto de filho que por espontaneidade de amor, me vi a ponto de aborrecer o bom do morto. Foi de certo por isto que me nasceu esta sim espontaneamente, a ideia de fazer uma das minhas chamadas loucuras. Essa fora, aliás, e desde muito cedo, a minha esplêndida conquista contra o ambiente familiar. Desde cedinho, desde os tempos de ginásio, em que arranjava regularmente uma reprovação todos os anos. Desde o beijo às escondidas numa prima, aos 10 anos, descoberto por tia velha, uma detestável de tia. E principalmente desde as lições que dei ou recebi, não sei, de uma criada de parentes. Eu consegui, no reformatório do lar e na vasta parentagem, a fama conciliatória de louco. É doido, coitado, falavam. Meus pais falavam com certa tristeza condescendente. O resto da parentagem buscando exemplo para os filhos e provavelmente com aquele prazer dos que se convencem de alguma superioridade. Não tinham doidos entre os filhos, pois foi o que me salvou essa fama. Fiz tudo o que a vida me apresentou e o meu ser exigia para se realizar com integridade. E me deixaram fazer tudo, porque eu era doido, coitado. Resultou disso uma existência sem complexos, de que não posso me queixar um nada. Era costume sempre, na família, a ceia de Natal. Ceia Helles, já se imagina. Ceia tipo meu pai. Castanhas, figos, passas. Depois da missa do galo, empanturrados de amêndoas e nozes. Quanto discutimos os três manos por causa do quebra-nozes. Empanturrados de castanhas e monotonias, a gente se abraçava e ia pra cama. Foi lembrando isso que me arrebentei com uma de minhas loucuras. Bom, no Natal quero comer peru. Houve um desses espantos que ninguém não imagina. Logo minha tia solteirona e santa, que morava conosco, advertiu que não podíamos convidar ninguém por causa do luto. Mas quem falou de convidar ninguém?
Essa mania. Quando é que a gente já comeu peru em nossa vida? Peru aqui em casa é prato de festa. Vem toda essa parentada do diabo. Meu filho, não fale assim. Pois falo. Pronto. E descarreguei. Minha gelada indiferença pela nossa parentagem infinita. Diz que vinda de bandeirantes, que bem me importa. Era mesmo o momento para desenvolver minha teoria de doido, coitado. Não perdi a ocasião. Me deu de supetão uma ternura imensa por mamãe e titia, minhas duas mães. Três, com a minha irmã. As três mães que sempre me divinizaram a vida. Era sempre aquilo. Vinha aniversário de alguém, e só então faziam peru naquela casa. Peru era prato de festa. Uma imundície de parentes já preparados pela tradição invadiam a casa por causa do peru, das empadinhas e dos doces. Minhas três mães, 3 dias antes, já não sabiam da vida senão trabalhar. Trabalhar no preparo de doces e frios finíssimos de bem-feitos. A parentagem devorava tudo e ainda levava embrulhinhos para os que não tinham podido vir. As minhas três mães mal podiam de exaustas. Do peru? Só no enterro dos ossos. No dia seguinte, é que mamãe e titia ainda provavam um naco de perna, vago, escuro, perdido no arroz-alvo. E isso mesmo era mamãe quem servia. Catava tudo pro velho e pros filhos. Na verdade, ninguém sabia de fato o que era peru em nossa casa. Peru, resto de festa. Não, não se convidava ninguém. Era um peru para nós, 5 pessoas. E havia de ser com 2 farofas, a gorda, com os miúdos, e a seca, douradinha, com bastante manteiga. Queria o papo recheado só com farofa gorda, em que havíamos de ajuntar ameixa preta, nozes e um cálice de xerez, como aprendera na casa da Rose, muito minha companheira. Está claro que omitiam de aprender a receita, mas todos desconfiaram e ficaram logo naquele ar de incenso assoprado. Senão seria a tentação do dianho aproveitar receita tão gostosa. E cerveja bem gelada, eu garantia, quase gritando. É certo que, com meus gostos já bastante afinados fora do lar, pensei primeiro num vinho bom, completamente francês, mas a ternura por mamãe venceu o doido. Mamãe adorava cerveja. Quando acabei meus projetos, notei bem. Todos estavam felicíssimos, num desejo danado de fazer aquela loucura em que eu estourara. Bem que sabiam, era loucura sim. Mas todos se faziam imaginar que eu sozinha que estava desejando muito aquilo. E havia jeito fácil de empurrarem para cima de mim a culpa de seus desejos enormes. Sorriam-se entreolhando, tímidos como pombas desgarradas, até que minha irmã resolveu o consentimento geral. É louco mesmo. Comprou-se o peru. Fez-se o peru, etc. E depois de uma missa do galo bem mal rezada, se deu o nosso mais maravilhoso Natal. Fora engraçado, assim que me lembrara de que finalmente ia fazer mamãe comer peru, não fizeram outra coisa aqueles dias que pensar nela, sentir ternura por ela, amar minha velhinha adorada. E meus manos também estavam no mesmo ritmo violento de amor, todos dominados pela felicidade nova que o peru vinha imprimindo na família. De modo que, ainda disfarçando as coisas, deixei muito sossegado que mamãe cortasse todo o peito do peru. Um momento, aliás, ela parou, feito fatias um dos lados do peito da ave, não resistindo àquelas leis de economia que sempre a tinham entorpecido numa quase pobreza sem razão. Não, senhora, corte inteiro. Só eu como tudo isso? Era mentira. O amor familiar estava por tal forma incandescente em mim, que até era capaz de comer pouco, só para que os outros 4 comessem mais. E o diapasão dos outros era o mesmo. Aquele peru, comido a sós,
redescobria em cada um o que a cotidianidade abafara por completo: amor, paixão de mãe, paixão de filhos. Deus me perdoe, mas estou pensando em Jesus. Naquela casa de burgueses bem modestos, estava se realizando um milagre digno do Natal de um Deus. O peito do peru ficou inteiramente reduzido a fatias amplas. Eu que sirvo. É louco mesmo. Pois por que havia de servir se sempre mamãe servira naquela casa? Entre risos, os grandes pratos cheios foram passados para mim, e principiei uma distribuição heróica, enquanto mandava o meu mano servir a cerveja. Tomei conta logo de um pedaço admirável da casca, cheio de gordura, e pus no prato. E depois, vastas fatias brancas. A voz severizada de mamãe cortou o espaço angustiado, com que todos aspiravam pela sua parte do peru. Se lembre dos seus manos, Juca. Quando que ela havia de imaginar, a pobre, que aquele era o prato dela, da mãe, da minha amiga maltratada que sabia da Rose, que sabia dos meus crimes, a que eu só lembrava de comunicar, o que fazia sofrer. O prato ficou sublime. Mamãe, este é o da senhora. Não, não passe não. Foi quando ela não pôde mais com tanta comoção e principiou chorando. Minha tia também, logo percebendo que o novo prato sublime seria o dela, entrou no refrão das lágrimas. E minha irmã, que jamais viu lágrimas sem abrir a torneirinha também, se esparramou no choro. Então principiei dizendo muitos desaforos pra não chorar também. Tinha 19 anos. Diabo de família besta que via peru e chorava. Coisas assim. Todos se esforçavam por sorrir, mas agora é que a alegria se tornara impossível. É que o pranto evocara por associação a imagem indesejável do meu pai morto. Meu pai, com a sua figura cinzenta, vinha para sempre estragar nosso Natal. Fiquei danado. Bom, principiou-se a comer em silêncio, lutuosos, e o peru estava perfeito. A carne mansa, de um tecido muito tênue, boiava fagueira entre os sabores das farofas e do presunto, de vez em quando ferida, inquietada e redesejada pela intervenção mais violenta da mecha preta e o estorvo petulante dos pedacinhos de nós. Mas papai, sentado ali, gigantesco, incompleto, uma censura, uma chaga, uma incapacidade. E o peru estava tão gostoso. Mamãe, por fim, sabendo que o peru era manjar, mesmo digno de um Jesusinho nascido. Principiou uma luta baixa entre o peru e o vulto de papai. Imaginei que gabar o peru era fortalecê-lo na luta. E está claro, eu tomara decididamente o partido do peru. Mas os defuntos têm meios visguentos, muito hipócritas de vencer. Nem bem gabei o peru, que a imagem de papai cresceu, vitoriosa, insuportavelmente obstruidora. Só falta o seu pai. Eu nem comia. Nem podia mais gostar daquele peru perfeito. Tanto que me interessava aquela luta entre os dois mortos. Cheguei a odiar papai. E nem sei que inspiração genial, de repente, me tornou hipócrita e político. Naquele instante, que hoje me parece decisivo da nossa família, tomei aparentemente o partido do meu pai. Fingi, triste. É mesmo. Mas papai, que queria tanto bem a gente, que morreu de tanto trabalhar para nós, papai lá no céu há de estar contente. Hesitei, mas resolvi não mencionar mais o peru. Contente de ver nós todos reunidos em família. E todos principiaram, muito calmos, falando de papai. A imagem dele foi diminuindo, diminuindo
e virou uma estrelinha brilhante lá no céu. Agora, todos comiam o peru com sensualidade, porque papai fora muito bom, sempre se sacrificara tanto por nós. Fora um santo, que vocês, meus filhos, nunca poderão pagar o que devem a seu pai. Um santo. Papai virara santo, uma contemplação agradável, uma inestorvável estrelinha do céu. Não prejudicava mais ninguém. Puro objeto de contemplação suave. O único morto ali era o peru, dominador, completamente vitorioso. Minha mãe, minha tia, nós, todos alagados de felicidade. Ia descrever felicidade gustativa, mas não era só isso não. Era uma felicidade maiúscula, um amor de todos, um esquecimento de outros parentescos distraidores do grande amor familiar. E foi, sei que foi, aquele primeiro peru comido no recesso da família, o início de um amor novo, reacomodado, mais completo, mais rico e inventivo, mais complacente e cuidadoso de si. Nasceu de então uma felicidade familiar para nós que não sou exclusivista. Alguns a terão assim grande, porém mais intensa que a nossa, me é impossível conceber. Mamãe comeu tanto peru, que um momento imaginei, aquilo podia lhe fazer mal. Mas logo pensei, que faça. Mesmo que ela morra, mas pelo menos que uma vez na vida coma peru de verdade. A tamanha falta de egoísmo me transportaram o nosso infinito amor. Depois vieram umas uvas leves e uns doces que lá na minha terra levam o nome de bem-casados. Mas nem mesmo este nome perigoso se associou à lembrança de meu pai. Que o peru já convertera em dignidade, em coisa certa, em culto puro de contemplação. Levantamos. Eram quase 2 horas. Todos alegres, bambeados por causa de 2 garrafas de cerveja. Todos iam deitar, dormir ou mexer na cama, pouco importa. Porque é bom uma insônia feliz. O diabo é que a Rose, católica antes de ser Rose, prometera me esperar com uma champanhe. Para poder sair, menti. Falei que ia à festa de um amigo. Beijei mamãe e pisquei para ela. Modo de contar onde é que ia e fazê-la sofrer o seu bocado. As outras 2 mulheres, beijei sem piscar. E agora, Rose. E este foi O Peru de Natal, de Mário de Andrade, publicado em seu livro Contos Novos, uma obra publicada após a morte do autor. Mas não para por aí, porque se você ouviu essa leitura até o fim, ganhou outra de brinde. Vamos agora de Vestida de Preto, outro conto de Mário de Andrade. É assim, ó. Tanto andam agora preocupados em definir o conto que não sei bem se o que vou contar é conto ou não. Eu sei que é verdade. Minha impressão é que tenho amado sempre. Depois do amor grande por mim, que me brotou aos 3 anos e durou até os 5, mais ou menos, logo meu amor se dirigiu para uma espécie de prima longínqua que frequentava a nossa casa. Como se vê, eu jamais sofri do complexo de Édipo, graças a Deus.
Toda a minha vida, mamãe e eu fomos muito bons amigos, sem nada de amores perigosos. Maria foi o meu primeiro amor. Não havia nada entre nós, está claro. Ela, como eu, nos seus 5 anos apenas. Mas não sei que divina melancolia nos tomava. Se acaso nos achávamos juntos e sozinhos, a voz baixava de tom, e principalmente as palavras é que se tornavam mais raras, muito simples, uma ternura imensa, firme e reconhecida, não exigindo nenhum gesto. Aquilo, aliás, durava pouco, porque logo a criançada chegava. Mas tínhamos então uma raiva impensada dos manos e dos primos, sempre exteriorizada em palavras ou modos de irritação. Amor apenas sensível naquele instinto de estarmos sós. E só bem mais tarde, já pelos 9 ou 10 anos, é que lhe dei nosso único beijo. Foi maravilhoso. Se a criançada estava toda junta naquela casa sem jardim da tia velha, era fatal brincarmos de família, porque assim tia velha evitava correrias e estragos. Brinquedo, aliás, que nos interessava muito, apesar da idade já avançada para ele. Mas é que na casa da tia velha tinha muitos quartos, de forma que casávamos rápido, só de boca, sem nenhum daqueles cerimoniais de mentira que dantes nos interessavam tanto, e cada par fugia logo, indo viver no seu quarto. Os melhores interesses infantis do brinquedo, fazer comidinha, amamentar bonecas, pagar visita, isso nós deixávamos com generosidade apressada para os menores. Íamos para os nossos quartos e ficávamos vivendo lá. O que os outros faziam? Não sei. Eu, isto é, eu com Maria, não fazíamos nada. Eu adorava principalmente era ficar assim, sozinho com ela, sabendo várias safadezas já, mas sem tentar nenhuma. Havia, não havia não, mas sempre como que havia um perigo iminente que ajuntava o seu crime à intimidade daquela solidão. Era era suavíssimo e assustador. Maria fez uns gestos, disse algumas palavras. Era o aniversário de alguém, não lembro mais. O quarto em que estávamos fora convertido em despensa. Cômodas e armários, cheios de pratos de doces para o chá que vinha logo. Mas quem se lembrasse tocar naqueles doces, no geral secos, fáceis de disfarçar qualquer roubo? Estávamos longe disso. O que nos deliciava era mesmo a grave solidão. Nisto, os olhos de Maria caíram sobre o travesseiro sem fronha que estava sobre uma cesta de roupa suja a um canto. E a minha esposa teve uma invenção que eu também estava longe de não ter. Desde a entrada no quarto, eu concentrara todos os meus instintos na existência daquele travesseiro. O travesseiro cresceu, como um danado dentro de mim, e virou crime. Crime não, pecado, que é como se dizia naqueles tempos cristãos. E por causa disto, eu conseguira não pensar até ali, no travesseiro. Já é tarde, vamos dormir, Maria falou. Fiquei estarrecido, olhando com os olhos fabulosos, olhos de imploração para o travesseiro, quentinho. Mas quem disse, travesseiro, ter piedade de mim? Maria, essa estava simples demais para me olhar e surpreender os efeitos do convite. Olhou em torno e, afinal, vasculhando na cesta de roupa suja, tirou de lá uma toalha de banho muito quentinha, que estendeu sobre o assoalho. Pôs o travesseiro no lugar da cabeceira, cerrou as venezianas da janela sobre a tarde e depois deitou, arranjando o vestido para não amassar. Mas eu é que nunca havia de pôr a cabeça naquele restico de travesseiro que ela deixou para mim, me dando as costas. Restinho sim, apesar do travesseiro ser grande.
Mas imaginem numa cabeleira explodindo os famosos cabelos assustados de Maria. Citação obrigatória e orgulho da família. Tia velha, muito ciumenta, por causa de uma neta preferida que ela imaginava deusa, era a única a pôr defeito nos cabelos de Maria. Você não vem dormir também? Ela perguntou com fragor, interrompendo meu silêncio trágico. Já vou, que eu disse. Estou conferindo a conta do armazém. Fui me aproximando, incomparavelmente sem vontade. Sentei no chão, tomando cuidado em sequer tocar no vestido. Puxa, também o vestido dela estava completamente assustado. Que dificuldade. Pus a cara no travesseiro, sem a menor intenção de. Mas os cabelos de Maria, assim era pior, tocavam de leve no meu nariz. Eu podia espirrar. Marido não espirra. Senti. Pressenti que espirrar seria muito ridículo. Havia de ser um espirrão enorme. Os outros escutavam lá da sala de visita longínqua, e daí é que o nosso segredo se desvendava todinho. Fui afundando o rosto naquela cabeleira e veio a noite. Se não os cabelos, mas juro que eram cabelos macios, me machucavam os olhos. Depois, depois que não vi nada, ficou fácil continuar enterrando a cara toda, a alma, a vida naqueles cabelos. Que maravilha! Até que o meu nariz tocou num pescocinho roliço. Então fui empurrando meus lábios. Tinha uns lábios bonitos, grossos. Nem eram lábios, era beiço. Minha boca foi ficando encanudada até que encontrou o pescocinho roliço. Será que ela dorme de verdade? Me ajeitei, muito sem cerimônia. Mulherzinha. E então beijei. Quem falou que este mundo é ruim? Só recordar. Beijei Maria, rapazes. Eu nem sabia beijar, está claro. Só beijava mamãe. Boca fazendo bulha. Contato sem nenhum valor sensual. Maria? Só um leve entregar-se, uma levíssima inclinação para trás, me fez sentir que Maria estava comigo em nosso amor. Nada mais houve. Não, nada mais houve. Durasse aquilo uma noite grande, nada mais haveria, porque é engraçado como a perfeição fixa a gente. O beijo me deixara completamente puro, sem minhas curiosidades, nem desejos de mais nada. Adeus pecado e adeus escuridão. Se fizerem em meu cérebro uma enorme luz branca, meu ombro bem que doía no chão, mas a luz era violentamente branca, proibindo pensar, imaginar, agir, beijando. Tia velha. Nunca eu gostei de tia velha. Abriu a porta com um espantoso barulho. Percebi muito bem pelos olhos dela que o que estávamos fazendo era completamente feio. Levantem. Vou contar para sua mãe, Juca. Mas eu, levantando com a lealdade mais cínica deste mundo. Tia velha, me dá um doce. Tia velha. Eu sempre detestei tia velha. O tipo da bondade Berlitz, injusta, sem método. Pois tia velha teve a malvadeza de escorrer por mim todo um olhar que só alguns anos mais tarde pude compreender inteiramente. Naquele instante, eu estava só pensando em disfarçar, fingindo uma inocência que pouco segundo antes era real. Vamos, saiam do quarto. Fomos saindo muito mudos, numa bruta vergonha, acompanhados de tia velha e os pratos que ela viera buscar para a mesa de chá. O estranhíssimo é que principiou neste acordar à força provocado por tia velha uma indiferença inexplicável de Maria por mim. Mais que indiferença, frieza viva,
quase antipatia, nesse mesmo chá ainda achou jeito de me maltratar diante de todos. Fiquei zonzo. 10, 13, 14 anos, 15 anos. Foi então um insulto que julguei definitivo. Eu estava fazendo um ginásio sem gosto, muito arrastado, cheio de revoltas íntimas. Detestava estudar. Só no desenho e nas composições de português tirava as melhores notas. Vivia nisso. 10 nestas matérias. 1, 0 em todas as outras. E todos os anos era aquela já esperada fatalidade. 1, 2 bombas, principalmente em matemática, que eu tomava apenas o cuidado de apagar nos exames de segunda época. Gostar, eu continuava gostando muito de Maria, cada vez mais, conscientemente agora, mas tinha uma quase certeza que ela não podia gostar de mim. Quem gostava de mim? Minha mãe. Sim, mamãe gostava de mim. Mas naquele tempo eu chegara a imaginar que era só por obrigação. Papai, esse foi sempre insuportável. Incapaz de uma carícia, como incapaz de uma repreensão também. Nem mesmo comigo, a tara da família, ele jamais ralhou. Mas isso é caso para outro dia. O certo é que, decidido em minha desesperada revolta contra o mundo que me rodeava, sentindo um orgulho de mim que jamais buscava esclarecer, tão absurdo pressentia, o certo é que eu já principiava me aceitando por um caso perdido, que não adiantava melhorar. Esse ano até fora uma bomba só. Eu entrava da aula do professor particular, quando enxerguei a saparia na varanda e Maria entre os demais. Passei bastante encabulado, todos em férias, e os livros que eu trazia na mão me denunciando, lembrando a bomba, me achincalhando em minha imperfeição de caso perdido. Esbocei um gesto falsamente alegre de bom dia e fui no escritório pegado, esconder os livros na escrivaninha de meu pai. Ia já voltar para o meio de todos, mas Matilde, a peste, a implicante, a deusa estúpida que tia velha perdia com suas preferências. Passou seu namorado, Maria. Eu não caso com bombeado. Ela respondeu de imediato, numa voz tão feia, mas tão feia, que parei estarrecido. Era a decisão final. Não tinha dúvida. Maria não gostava mais de mim. Bobo, do assim parado, sem fazer um gesto, mal podendo respirar. Aliás, um caso recente vinha se juntar ao insulto para decidir de minha sorte. Nós seríamos até pobretões, comparando com a família de Maria, gente que até viajava na Europa. Pois pouco antes, os pais dela tinham feito um papel bem indecente. Se opondo ao casamento de uma filha com um rapaz, diz que pobre, mas ótimo. Houvera rompimento de amizades, mal-estar na parentagem toda. O caso virara escândalo mastigado e remastigado nos comentários de hora de jantar. Tudo por causa do dinheiro. Se eu insistisse em gostar de Maria, casar não casava mesmo, que a família dela não havia de me querer. Me passou pela cabeça comprar um bilhete de loteria. Não case com bombeado. Fui abraçando os livros de mansinho, acariciei-os junto ao rosto. Pousei a minha boca numa capa feia, suja de pó suado. Retirei a boca sem desgosto. Naquele instante eu não sabia. Hoje sei. Era o segundo beijo que eu dava em Maria. Último beijo. Beijo de despedida, que o cheiro desagradável do papelão confirmou. Estava tudo acabado entre nós dois. Não tive mais coragem de voltar à varanda e conversar com os outros. Estava com uma raiva desprezadora de todos, principalmente de Matilde. Não. Me parecia que já não tinha raiva de ninguém.
Não valia a pena, nem de Matilde. O insulto partira dela. Fora por causa dela. Mas eu não tinha raiva dela, não. Só tristeza. Só vazio. Não sei. Creio que uma vontade de ajoelhar. Ajoelhar, sem mais nada. Ajoelhar ali, junto da escrivaninha e ficar assim. Ajoelhar. Afinal de contas, eu era um perdido mesmo. Maria tinha razão. Tinha razão. Tinha razão. Oh, que tristeza. Foi o fim? Agora que vem o mais esquisito de tudo, ajuntando os anos pulados. Acho que até não consigo contar bem claro tudo o que sucedeu. Vamos por ordem. Pois tal firmeza em não amar Maria mais, que nem meus pensamentos me traíram. De resto, a mocidade raiava e eu tinha tudo a aprender. Foi espantoso o que se passou em mim. Sem abandonar o meu jeito de perdido, o cultivando mesmo, ginásio acabado, eu principiara gostando de estudar, me batera súbito aquela vontade irritada de saber, me tornara estudiosíssimo. Era mesmo uma impaciência raivosa que me fazia devorar bibliotecas sem nenhuma orientação. Mas brilhava. Fazia conferências empoladas em sociedadinhas de rapazes. Tinha ideias que assustavam todo mundo. E todos principiavam maldando que eu era muito inteligente, mas perigoso. Maria, por seu lado, parecia uma doida. Namorava com Deus e todo mundo. Aos 20 anos, fica noiva de um rapaz bastante rico. Noivado que durou 3 meses e se desfez de repente. Para depois, dias depois, ela ficar noiva de outro, um diplomata riquíssimo. Casar em 2 semanas, com alegria desmedida, rindo muito alto no altar, e partir em busca de uma embaixada europeia com o secretário chique, seu marido. Às vezes, meio tonto com esses acontecimentos fortes, acompanhando-os meio de longe, eu me recordava do passado. Mas era só para sorrir da nossa infantilidade e devorar, numa tarde, mais um livro incompreensível de filosofia. De mais a mais, havia Rose para de noite. E uma linda namoradinha oficial, a Violeta. Meus amigos me chamavam de jardineiro. E eu punha na coincidência daquelas 2 flores uma força de destinação fatalizada. Tamanha mesmo que, topando numa livraria com The Gardener, de Tagore, comprei o livro e comecei estudando inglês com loucura. Mário de Andrade conta num dos seus livros que estudou alemão por causa de uma emboaba tordilha. Eu também. O meu inglês nasceu de uma Violeta e de uma Rose. Não, nasceu de Maria. Foi quando, uns 5 anos depois, Maria estava para voltar pela primeira vez. A mãe dela, queixosa de tamanha ausência, conversando com mamãe na minha frente, arrancou, naquele seu jeito de gorda desabrida: "Pois é, Maria gostou tanto de você, você não quis. E agora ela vive longe de nós." Pela 3ª vez fiquei estarrecido neste conto. Percebi tudo num tiro de canhão. Percebi ela doidejando, noivando com um, casando com outro, se atordoando com dinheiro e brilho. Percebi que fora uma besta. Sim, agora que principiava sendo alguém, estudando por mim, fora dos ginásios, vibrando em versos que muita gente já considerava. E percebi horrorizado que Rose, nem Violeta, nem nada. Era Maria que eu amara como um louco. Maria que eu amara sempre,
Como louco! Ó como eu vinha sofrendo a vida inteira, desgraçadíssimo, aprendendo a vencer só de raiva, me impondo ao mundo por despique, me superiorizando em mim só por vingança de desesperado. Como é que eu pudera me imaginar feliz? Pior, ser feliz sofrendo daquele jeito? Eu? Eu não! Era Maria, era exclusivamente Maria toda aquela superioridade que estava aparecendo em mim. E tudo aquilo era uma desgraça muito cachorra mesmo, pois não andavam falando muito de Maria? Contavam que ela pintava o sete, ficara célebre com as extravagâncias e aventuras. Estivera pouco antes às portas do divórcio, com um caso escandaloso por demais, com um pintor de nomeada que só pintava efeitos de luz. Maria falada, Maria bêbada, Maria passando de mão em mão, Maria pintada nua. Se dera como que uma transposição de destinos. E tive um pensamento que ao menos me salvou no instante. Se o que tinha de útil agora em mim era Maria, se ela estava se transformando no Juca imperfeitíssimo que eu fora, se eu era apenas uma projeção dela, como ela agora era apenas uma projeção de mim, se nos trocáramos por um estúpido engano de amor, mas ao menos que eu ficasse bem ruim, mas bem ruim mesmo outra vez, para me igualar a ela de novo. Foi a razão da briga com Violeta, impiedosa. E a farra dessa noite, bebedeira tamanha que acabei ficando desacordado, numa série de vertigens, com um médico, escândalo e choro largo de mamãe com minha irmã. Bom, tinha que visitar Maria, está claro. Éramos gente grande agora. Quando soube que ela devia ir a um banquete, pensei comigo, ótimo, vou hoje logo depois do jantar, não encontro ela e deixo o cartão. Mas foi cedo demais. Cheguei na casa dos pais dela, seriam 9 horas. Todos aqueles requififes de gente ricaça, criado que leva cartão numa salva de prata, etc. Os da casa estavam ainda jantando. Me introduziram na saletinha da esquerda, uma espécie de Luís XV, muito sem vergonha. Dourado por inteiro, dando pro hall central. Que fizesse o favor de esperar. Já vinham. Contemplando a gravura cor-de-rosa, senti de supetão que tinha mais alguém na saleta. Virei. Maria estava na porta, olhando para mim, se rindo, toda vestida de preto. Olhem, eu sei que a gente exagera em amor, não insisto. Mas se eu já tive a sensação da vontade de Deus, foi ver Maria assim, toda de preto vestida, fantasticamente mulher. Meu corpo soluçou todinho e tornei a ficar estarrecido. Ao menos diga boa noite, Juca. Boa noite, Maria. Eu vou-me embora. Meu desejo era fugir. Era ficar. E ela ficar. Mas, sim, sem que nos tocássemos sequer. Eu sei, eu juro que sei que ela estava se entregando a mim, me prometendo tudo, me cedendo tudo o que eu queria naquele se deixar olhar. Sorrindo leve, mãos unidas caindo na frente do corpo, toda vestida de preto. Um segundo, me passou na visão devorá-la numa hora estilhaçada de quarto de motel. Foi horrível. Porém não havia dúvida. Maria despertava em mim os instintos da perfeição. Balbuciei afinal um boa noite muito indiferente, e as vozes amontoadas vinham do hall, dos outros que chegavam. Foi este, o primeiro dos 4 amores eternos que fazem de minha vida uma grave condensação interior. Sou falsamente um solitário. 4 amores me acompanham, cuidam de mim, vêm conversar comigo. Nunca mais vi Maria, que ficou pelas Europas, divorciada afinal.
Hoje dizem que, vivendo com um austríaco interessado em feiras internacionais, um aventureiro qualquer. Mas dentro de mim, Maria. Bom, acho que vou falar banalidade. E você acabou de acompanhar Vestida de Preto, do nosso escritor paulistano Mário de Andrade.